A graça e a paz de Cristo Jesus. Estou vendo algumas pessoas aí nos visitando, tantas pessoas queridas. Não vou nem falar nome não, porque não lembro de todos os nomes não. Mas são pessoas queridas, não é? É bom revê-los. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 14, os versos 1 e 2. O irmão Leão aí está nos ajudando com os ventiladores. Não tem jeito, eu aqui à frente eu tenho que padecer um pouquinho mesmo com o calor, tá? Senão começa a virar página, começa a voar papel, aí a gente não consegue ter toda aquela tranquilidade. Mas a gente padece, mas a gente depois tem a recompensa do dever cumprido. Deu certo. O Senhor esteve conosco, conduzindo e abençoando todas as coisas. Eu quero ler aí com os queridos o Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 e 2. Mas antes de fazermos a leitura da palavra do Senhor, deixa eu fazer aqui mais uma outra confissão. Daqui a pouco eu vou ser um homem das confissões. Quem sabe alguém se escrever um livro assim, né? O pastor que confessava. Todas as vezes que eu ouço esse hino, e para mim não tem como ser diferente, porque essa cena foi muito marcante. Quando estivemos assistindo o filme, o Titanic, quando ali no navio se encontrava uma orquestra, o navio pronto para sofrer todo o naufrágio ali, e a orquestra tocando músicas. Por fim, interromperam por um dado momento aquela atividade musical, e como que se despedindo, cada um foi seguindo uma direção, mas um pegou lá o seu violino e começou exatamente a executar essa música de forma instrumental, é claro. E os demais integrantes da banda, do grupo musical, então resolveu se juntar a ele. Já conheci esse hino, já desde a infância, mas essa cena para mim foi muito marcante. Porque ela transmite um pouco, né, do que deve ser a nossa atitude diante da ameaça, diante do perigo, diante da morte. Certamente, em muitos momentos, nós podemos providenciar algum mecanismo, algum recurso para a nossa salvação, mas não foi o caso daquela banda. Eles não tinham prioridades para o salvamento naquele momento. E como que eles aceitaram aquela situação? Como que eles lidaram com a ameaça da morte? Exatamente com esse desejo. Mais perto quero estar. A presença do Senhor é suficiente para o homem ou para a mulher que tem fé em Cristo Jesus. E a presença do Senhor é suficiente porque nós temos a promessa: vida eterna com Deus. E essa está sendo a nossa proposta na meditação da palavra de Deus, porque vivemos numa época de muita correria, de muitos afazeres, de inúmeros compromissos, e corremos o risco de perdermos de vista o que o Senhor tem preparado para a sua igreja, conscientizando-nos de que a vida não é apenas o aqui e o agora, conscientizando-nos de que a vida não é apenas terrena, mas que todos nós também temos alma, todos nós também temos um espírito,
e que tudo isso, em termos espirituais, precisa um dia prestar contas ao Senhor. E queremos trazer essa palavra em um tom bem positivo, em um tom de encorajamento. Cremos que a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela é suficiente. E cremos que o Espírito Santo, de certo modo, vai estar trabalhando em cada coração aqui, como que recordando, como que lembrando. Há uma esperança que é eterna. Há uma esperança que não é apenas para esta vida. Há uma esperança para uma eternidade com Deus. Amém? Vamos ficar em pé então nesse momento, vamos ler o texto sagrado, que já está sendo projetado aí. E todos assim, em uma só voz, façamos a leitura do texto sagrado. Todos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Podei-vos assentar. Recentemente, faleceu um primo meu. Estive também participando, assim, do seu sepultamento. E mesmo sendo o seu primo, simplesmente querendo participar ali como um membro da família, mesmo porque esse primo já tinha o seu próprio pastor, que a propósito encontrava-se lá ministrando, confortando, levando a palavra, mas a família nunca deixa a gente escapar. Deixamos ali também uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento. Mesmo porque ele já havia confessado o nome de Cristo Jesus. E sabemos onde ele se encontra agora. Ainda hoje esteve falecendo um pastor amigo nosso. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo no estado de Santa Catarina. Ele foi pastor em uma igreja em um município chamado Caçador. Recentemente ele se encontrava no estado de São Paulo. Não sei se atualmente ele estava assumindo um outro ministério. E hoje tomei esse conhecimento de que ele também faleceu. E tudo isso, querido, foi me fazendo realmente pensar o quanto que a vida é passageira. Não importa mesmo a nossa condição econômica, não importa a casa ou a mansão que temos aqui na terra, não importa se temos uma bicicleta ou mesmo um iate para passear, viajar aí, né, pelos continentes. Todos nós estamos aqui de passagem. E algumas vezes eu tenho lembrado de que, na verdade, tudo é emprestado. Nada é nosso. Muitas vezes, né, temos essa mania de dizer, meu carro, minha casa, meu corpo, minha família, mas nada é nosso. Tudo passa. Quando nós estivermos também de passar por essa experiência da morte e assim formos sepultados, o que estaremos levando desta vida? O que estaremos levando desta terra? Não levaremos diplomas, não levaremos a nossa conta bancária, não levaremos nem mesmo o nosso corpo. Olha só, né? Nem mesmo o nosso corpo. Eu falo isso, queridos, muito consciente, até porque os irmãos sabem que aprecio bastante a atividade física. Eu gosto de me cuidar. Mas eu sei, não é meu. Tudo é emprestado. E como é importante cada vez mais em nossa caminhada estarmos sendo convencidos desse fato.
A nossa vida é efêmera, a nossa vida é passageira, como está escrito. O apóstolo Pedro escreveu em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 24, toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, e caiu a sua flor. Sim, o ser humano pode ter beleza, pode ter força, pode ter vigor, pode ter riqueza, pode ter todo tipo de glória, mas tal como a flor, também o ser humano murcha. E assim perde o seu vigor. O ser humano cai. Talvez a princípio em um leito de enfermidade mesmo, mas um dia ele cai. Ou seja, ele morre e é sepultado. Pois como também está escrito na palavra de Deus, em pó te tornarás. Por aquela ocasião em que Deus esteve de conversa com Adão, em razão do pecado de Adão e Eva, Deus lembrou isso ao primeiro homem: do pó você veio, e ao pó você tornará. E assim tem acontecido desde então. Nada tem conseguido mudar esse fato. Eu já contei aqui, eu vou explicar o porquê que eu estou relembrando, que na minha adolescência, uma vez no programa do Fantástico, passou uma matéria de corpos sendo congelados, na expectativa de reverter a situação de morte. E por incrível que pareça, recentemente vi em um noticiário que as pessoas estão usando a mesma estratégia de congelar um corpo na esperança daqui a 100, 200 ou 300 anos alguém possa descobrir alguma solução para a morte. Mas nós sabemos que é apenas uma expectativa. Nós sabemos que é apenas uma situação em que as pessoas não desejam se entregar a essa experiência de morte. E por quê? Porque não há esperança. Porque não há uma fé redentora. Não há realmente um conhecimento da verdade das Escrituras Sagradas. Portanto, por mais que o ser humano se esforce, não temos como evitar. Não se trata de dinheiro, de podermos pagar um famoso médico, um famoso cientista, comprarmos determinados equipamentos, fazermos uso de certas medicações. Não se trata de dinheiro, como também não se trata de saúde. Irmãos, é claro que não precisamos ser fatalistas. Tem gente que tem aquela mentalidade que eu digo pobre. Nós vamos morrer mesmo? Então para que se cuidar? No dia que você estiver sofrendo numa cama, com dor, aí você vai lembrar o porquê que é importante se cuidar. O indiano, geralmente, ele é fatalista. Quem pratica o hinduísmo, ele é fatalista. Ele aceita todas as coisas. Vocês já viram algumas cenas tipo ratos passeando pelo quintal, ratos passeando pela casa, macacos, né? Por quê? Porque a religião hindu leva esse tipo de mentalidade fatalista, de aceitar, já que a vida tem os seus perigos, não precisamos evitar. O Rio Grande, por exemplo, é um rio totalmente contaminado, mas muitos tomam banho naquele rio. Muitos ainda até fazem uso daquela água em suas comidas. Por quê? São fatalistas. Se tiver de morrer, vamos morrer. O crente não é assim. O crente, ele lida com a experiência da morte consciente, mas tendo por base aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e não por uma simples aceitação, não pelo fato, de ser um adotante dessa mentalidade fatalista, mas nada há como de evitar.
Como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27, aos homens está ordenado morrerem uma vez. Uma vez. Algumas seitas gostam de ensinar a experiência da reencarnação. Morreu, depois volta como borboleta, depois volta como morcego, depois volta como um cavalo, como um cachorro, ou mesmo volta como gente. E fica num processo contínuo, né, de ida e volta, ida e volta, ida e volta. Ou seja, uma coisa que praticamente nunca termina. Mas aos homens, nos diz a palavra de Deus, está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Por que vindo o juízo? Porque a morte não é o fim. Há uma alma. Todo ser humano tem um espírito. E se vem o juízo, isso significa que todos nós teremos que prestar contas ao Deus eterno. E assim então a palavra do nosso Deus nos ensina que todos compareceremos ao tribunal de Cristo. Todos teremos que prestar contas do modo como vivemos. Contudo, eu e você, nós que confessamos o nome de Cristo Jesus, não há o que temer. Em Cristo Jesus há confiança, em Cristo Jesus há esperança, em Cristo Jesus a nossa alma experimenta descanso. E não apenas para esta vida, mas também para o que vem depois desta vida. Eu sempre faço questão de lembrar que é claro que nós não temos compreensão de todos os mistérios da vida pós-morte. A palavra de Deus nos oferece várias recomendações, vários ensinos, várias instruções. Mas eu acredito que esses ensinos, essas instruções, essas recomendações já nos são suficientes para que a nossa alma tenha fé em Deus. Para que o nosso espírito realmente descanse em esperança em tudo aquilo que Deus tem a nos dizer. Em se tratando dessa questão, então Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. É muito interessante o contexto em que Jesus traz essa palavra de encorajamento. Não se turbe o vosso coração. É claro que em determinadas situações, conversando com certas pessoas, farei uso dessa passagem das Escrituras. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Crede também em Cristo Jesus. Mas o contexto desse desafio, dessa palavra de fé, dessa palavra de encorajamento, é diante da realidade da morte. Por quê? Porque a morte é assustadora. Então é interessante notarmos o contexto desse discurso de Cristo Jesus. Jesus estava falando com seus discípulos acerca do que lhe estava para acontecer. Eu quero ler primeiramente no capítulo anterior, o capítulo 13, versículo 21, em conversa com os seus discípulos, Jesus dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Jesus sabia perfeitamente o que estava para lhe acontecer. Ele seria traído. Ele seria entregue na mão de homens pecadores. Ele padeceria e, por fim, morreria. Então, ele fala sobre traição. É interessante lermos também no capítulo 13, versículo 31. A consciência que Jesus tinha a respeito dessa situação. Vou ser traído, vou ser entregue nas mãos de homens pecadores. Mas olha só o que ele diz: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Jesus tinha consciência do sofrimento que estava por vir. Jesus tinha consciência da cruz que tinha
né, que estava por vir. Mas Jesus também tinha consciência, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Amados, quando chegar a minha hora, Deus será glorificado na minha vida, e através da minha vida. Deus não é Deus que pede poder diante de nada. Nada pode deter a soberania do nosso Deus, nem mesmo a realidade da morte. Mas vejamos ainda em João capítulo 13, versículo 36. Jesus, dirigindo diretamente ao apóstolo Pedro, Jesus explicou: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Os discípulos não estavam prontos naquele momento. Tanto é que em seguida Jesus falou da questão do galo, né? Cantar, por 3 vezes você me negará, Pedro. Você pode ver aí, o contexto é esse. Você ainda não está pronto, você ainda não consegue me seguir, mas depois me seguirás. Inclusive, né, os historiadores dizem que provavelmente o apóstolo Pedro, ele morreu também crucificado, só que de cabeça para baixo. Porque o apóstolo Pedro entendeu que não deveria morrer da mesma forma como Jesus morreu. Mas especulações à parte, naquele momento ninguém estava preparado. Mas Jesus fala: depois me seguirás. Amados, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. Aquele momento não foi o momento de Pedro, mas era o momento de Jesus. E Jesus estava pronto. Por quê? Porque Jesus tinha consciência da presença, da realidade, do poder e da graça do nosso Deus eterno. Então, em tudo isso, Jesus demonstrou que tinha conhecimento de tudo que lhe estava para acontecer. No que diz respeito ao seu sofrimento, no que diz respeito à sua humilhação, no que diz respeito à sua dor e morte na cruz do Calvário. Mas para o nosso Senhor, para o nosso Salvador Jesus, não havia motivo algum para o medo, para a angústia ou para a incredulidade. Por isso essas palavras de encorajamento: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Eu estou sendo repetitivo, porque eu já disse isso tantas e tantas vezes. Quero viver muito, irmãos. Quero viver muito. Mas eu sei que quando a minha hora chegar, o nome do Senhor será glorificado. Eu sei que quando a minha hora chegar, algo está reservado para mim na glória celestial. Há um lar na glória dos céus. E que pela fé em Jesus eu posso dizer: é meu. De vez em quando estamos vindo para cá, eu e Rogério, quase todo domingo, o Rogério fala isso: pastor, essa casa daqui é tão bonita. Não vou falar qual a casa, tá? Pastor, essa casa aqui é tão bonita. Um dia eu quero ter uma casa assim. Nós gostamos muito, né, de uma casa bem arranjada, de uma casa bem planejada. Num bairro aqui ao lado também tem uma casa assim que é notória, todo mundo assim sabe. Se a gente começa a falar daquela casa, aí ficamos sabendo que ali tem uma senhora que mora ali, foi a sua filha, né, que é engenheira, que arquitetou aquela casinha ali tão diferente, tão diferente. Nós apreciamos uma casa bem arranjada,
Nós apreciamos uma casa bem assim, arrumada, uma casa bem bonita. Quantas vezes eu e você, de repente, estivemos viajando. Rapaz, aqui só tem mansão, não é assim? Não é? Aqui só tem mansão. Ah, se eu morasse num lugar assim, não é? Meu filho mora lá em São José dos Campos, não é isso? Falei errado não, né? Em São José dos Campos. Rapaz, mas tem cada bairro ali com mansão, assim, sabe? E os nossos olhos ficam assim, sabe? Brilhando, enchendo. Ah, Senhor, se eu tivesse uma oportunidade como essa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho uma mansão. Eu tenho uma mansão que não é qualquer um que tem. Eu tenho uma mansão que só tem aquele que confessa o nome de Jesus. Não importa se é rei, não importa mesmo se é o Silvio Santos, porque se não tiver Jesus, não tem. Eu e você podemos dizer, há uma mansão de Deus preparada para o seu povo, e é minha, é nossa, para a glória do Senhor. Então, humanamente falando, é verdade, queridos, a morte é assustadora, a morte é temida, a morte é provocadora de inseguranças e dúvidas. A propósito, a Bíblia nos ensina que a morte existe em razão de nossos pecados. A Bíblia nos fala sobre isso. O salário do pecado é o quê? É a morte. Por que a morte existe? Por causa do pecado. Se nós não tivéssemos desobedecido a Deus, se nós não tivéssemos pecado algum, não existiria a morte. Mas a morte é uma realidade na experiência humana em razão dos nossos pecados. E nós precisamos ter clareza quanto a isso. Por quê? De vez em quando algumas pessoas questionam, se Deus existe, se Deus é amor, por que uma criança morre? Por que uma pessoa inocente morre? Por que uma pessoa boa morre? E tem gente que fala assim, mas quem não presta vive tanto. Já ouviram falar? Já ouvi tantas pessoas falando assim. Irmãos, pessoas boas morrem porque pessoas boas são também pessoas pecadoras. A Bíblia nos diz de uma forma muito clara, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você sabe por que um dia eu vou morrer? Pecador. Você sabe por que um dia você vai morrer? Você pode ser bonito, bonita, forte, elegante, rico, o que for. Mas sabe por que um dia você vai morrer? Porque você é pecador. Todos nós somos pecadores. E por isso a realidade da morte está aí, não há como evitar. No entanto, tendo em vista que Jesus venceu o pecado e a morte, nos diz a palavra de Deus exatamente na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 52 e 53. E aqui, queridos, é aquele momento muito melhor, muito superior do que qualquer iniciativa cinematográfica de Steven Spielberg. Olha só o que está escrito. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Né? Não tem ninguém, não? Então vou ter que ler aqui. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Mas vamos continuar? Está muito devagar esse negócio aí. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. Amados, nem Steven Spielberg poderia ter uma ideia tão sensacional como essa. Quem gosta de efeitos especiais está entendendo o que eu estou falando. Você assistiu o filme ET? Ah, os antigos assistiram, tá? Tá? Os mais novinhos eu sei que não assistiu, não, eu sei, tá?
Não assistiu. Mas deixa eu fazer aqui outra confissão, momento confissão. Eu era um garoto, né, um adolescente. Rapaz, aquela cena, né, do menino ali, né, na bicicleta, com o ET, é outra cena que fica na nossa memória, não é verdade? Fica ou não fica? Se fosse feita nos dias de hoje, olha, aqui dali é um mingauzinho, né, não é nada. Mas para a época, nossa, que efeito especial. Você quer ver um exemplo? O Rei Leão, o primeiro desenho Rei Leão. Eu fiquei fascinado, falei, gente, que beleza, que encanto. Hoje em dia, né? Com os desenhos de Toy Story, por exemplo, né? Com agora o Avatar, com os efeitos especiais aí, tudo, né? Avançado. Aí você vê assim um mingauzinho, né? Mas, meus queridos, olha que coisa linda que a palavra de Deus nos diz. Antes de qualquer sistema cinematográfico, olha só o que a palavra de Deus nos ensina sobre ressurreição, né, de um corpo incorruptível, ainda de imortalidade. Olha, isso me faz lembrar daquela, digamos assim, não está me vindo aqui a palavra, né, não seria a palavra mais correta, daquela lenda grega, né, de que alguém fez um pedido, pedindo a imortalidade. Só que ele pediu, se esquecendo de uma coisa, imortalidade e juventude. E o homem, então, começou a viver, e os anos se passando, cada vez mais se murchando, cada vez mais velho, cada vez mais deformado, já não tinha mais lugar para ter ruga. E aquilo que para ele, a princípio, né, era algo encantador, desejável, aquilo se tornou um peso para ele. Mas não é esse caso, a palavra nos fala a respeito de um novo corpo. A palavra nos fala, na verdade, é de uma nova experiência. Portanto, uma imortalidade, digamos assim, maravilhosa, graciosa, perfeita. Isso é para mim. Isso é para você. E nosso coração precisa se alegrar com essas promessas da palavra do nosso Deus. Precisamos realmente aprender a reconhecer a beleza do que é nos assegurado pelas Escrituras Sagradas. Então, aleluia! A vida eterna com Deus. Glória a Deus! Ó, gente, eu sei que nós somos batistas, tá? Eu sei que nós somos batistas, eu sei disso, eu sei. Mas eu tenho certeza também. Eu estou aqui para convidar, eu quero convidar, viu, irmão Márcio, aqui, um amigo meu, pastor, da igreja, daquele púlpito do surf, igreja Bola de Neve. Ainda vou convidá-lo aqui. Eu não conheço a doutrina da Bola de Neve, mas se falar a respeito assim, ó, um anjo está aqui, aí muita gente vai dizer, glória a Deus. Eu sei que nós somos batistas. Mas, irmãos, algo muito maior do que tudo isso. Essa vida eterna que é alcançada pela fé em Cristo Jesus é majestosa, é gloriosa e é motivo de encantamento, de alegria, fascinação, ou seja, regozijo por aquilo que a palavra do nosso Deus nos ensina. Então, verdadeiramente, a morte não é o fim. E por isso Jesus nos fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Moradas para quem? Para mortos? Claro que não. Você já viu alguma notícia nesse sentido, né? De certas pessoas que moram em cemitérios. Às vezes num sepulcro abandonado, né? Situação triste, né? Certamente uma situação muito triste. Mas essas pessoas não estão mortas. Essas pessoas que moram em um lugar assim, elas estão morando num lugar que deveria ser para mortos, mas não estão mortos. Quando Jesus nos fala de casa de meu pai, não é para mortos, é para vivos. E essa é a mensagem.
estaremos vivos com o Senhor. Estaremos vivos, vivendo como uma família de Deus. Porque que é uma casa, um lar? É para uma família. Eu sei que muita gente mora sozinha, né? A gente sabe disso. Mas assim, a ideia aqui de pai que está presente nessa casa é porque ali foi constituída uma família. Há um pai com seus filhos e filhas. E eu estarei lá. Você estará lá. E isso, eu volto a dizer, deve ser motivo de imensa alegria ao nosso coração. Não sabemos exatamente como é esse lar celestial, mas está escrito. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Olha só como será esse lugar. Como será essa nossa experiência na eternidade com o Senhor. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A igreja é um lugar para doentes. Pode ser chocante essa afirmação. Mas a igreja é um lugar para doentes, pessoas enfermas. Eu não estou falando do seu aspecto físico. Eu estou falando do seu aspecto moral, psicológico e até mesmo espiritual. Por isso que a igreja, ou as igrejas, são imperfeitas. A nossa igreja aqui não é tão grande assim, não é? Não é tão grande assim, não tem assim, uma quantidade, né, enorme de membros. Mas todas as igrejas, independentemente do lugar, do seu tamanho, do seu porte financeiro, seja o que for, queridos, há problemas. Porque a igreja é um lugar para doentes, para serem tratados pelo Senhor, para serem cuidados por Deus. E se você se julga são, perfeitinho, pode ter certeza, o seu lugar não é aqui. É que Jesus te esqueceu de te levar, mas em breve você vai, porque você já está perfeito. Então em breve você vai. Senhor, pode me deixar um pouquinho mais doente, tá? Eu quero continuar sendo tratado por ti. Irmãos, é verdade, é isso mesmo. Enquanto nós estivermos aqui, o Senhor estará trabalhando comigo, com você, conosco, não tem jeito. Estaremos o quê? Crescendo, estaremos alcançando a maturidade, o aperfeiçoamento, a santificação, mas enquanto não chegarmos lá de acordo com a proposta, o nível que o Senhor estabelece, Deus vai estar tratando de nós. Deus vai estar tratando de nossa vida. Mas como que é a casa do Pai? Perfeito. Não tem nem lágrimas tem. Olha o que está dizendo. Na verdade está dizendo que enxugará todas as lágrimas, né? É essa a ideia do quê? De um consolo eterno. Quando eu disse não há nem lágrimas, é lágrima de tristeza, de angústia, de dor. Não há. Não há. Porque Ele mesmo limpa. Até mesmo a realidade da morte não estará se repetindo, porque as primeiras coisas são passadas. Quero ler ainda com os queridos, no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. Então, no mesmo capítulo do livro de Apocalipse, né, ou seja, capítulo 21, versículo 23, e a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ah, irmãos, não vou sentir saudade do sol. Não vou sentir saudade da lua. Eu não sei se já disse aqui para você, que em razão de gostar tanto da natureza, um dia eu comprei um telescópio. Eu tenho um telescópio em casa.
E uma coisa que eu observei é o seguinte: enquanto a lua assim está pela metade, aí eu projeto o telescópio, né, para a lua, eu consigo ver direitinho as crateras, sabe, da lua, consigo ver direitinho. Mas quando a lua está cheia, bem iluminada, não vejo cratera alguma. Sabe que é assim também na nossa vida? Quando Jesus derrama da sua luz na nossa vida, aquelas crateras, né, da deficiência moral, né, psicológica, espiritual, ou seja, as crateras do pecado, ó, somem tudo, cobrem tudo, e prevalece somente a luz de Deus na nossa vida. Amém? É o que Ele faz. Mas eu estou comentando isso apenas para ressaltar. Como é gostoso contemplar a natureza. O pôr do sol, então, né, gente? O pôr do sol. A minha filha está animada, aí, já disse, né, para fazer aí a trilha da Pedra da Gávea. Pai, vamos lá, o senhor já foi lá, eu quero ir também, eu quero ter essa experiência. Não pode, mas o meu desejo era levar uma barraquinha, só para ver o pôr do sol e depois dormir lá. Vamos dormir agora aqui. Não dá para fazer. Deve ser encantador ver o pôr do sol lá de cima, hein? Na pedra, deve ser lindo demais, deve ser maravilhoso, encantador. Mas a glória do Senhor é tão maravilhosa, que o sol já não existe, nem mesmo a lua, não vai ser preciso. E se eu me encanto com o sol hoje, se me encanto com a lua hoje, muito mais com a luz que vai prevalecer na glória celestial. Será realmente um encanto, uma alegria, um regozijo para todos nós. Então, queridos, por tudo que está escrito, podemos imaginar de que se trata realmente de um lindo, de um maravilhoso e glorioso lugar. E lá habitaremos para sempre com o Senhor. E lá estaremos face a face com Cristo Jesus. E lá teremos um novo corpo. E lá teremos um novo nome. E lá teremos uma nova vida. Portanto, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai. É Jesus falando para mim. É Jesus falando para você. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Para estarmos concluindo, queridos. Há um lugar de glória preparado pelo Senhor. Há um lugar de glória lá no céu. E um dia nos mudaremos para lá, amém? Eu tenho que ser sincero, a gente não quer logo não fazer essa mudança, eu sei disso. Mas o nosso lugar não é aqui. Deus tem muito mais do que tudo que podemos conhecer desta vida. Então, um dia nos mudaremos para lá. E assim é com todos os que confessam o nome de Cristo Jesus. O grande desafio: receba realmente a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Se alguém não fez isso ainda, arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Deus. A questão não é o quanto você é capaz, a questão não é o quanto você é forte, a questão não é o quanto você é sábio, mas a questão é o quanto você confia. E Jesus nos fala que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, será suficiente para quê? Para termos palavras de autoridade até mesmo com montes. É claro, queridos. Eu, quando criança, eu já fiz isso. Não tem esse morrão aqui atrás? Lá atrás, né? Não sei onde que fica, que bairro fica. Né? Tem um morrão ali. Eu ficava olhando para aquele morro, vai daqui para lá, para cá.
Eu ficava, né, vamos ver, eu ficava testando a minha fé. A gente era criança, né? E é claro que Deus não respondia esse tipo de oração, porque muita gente ia morrer, né? Não seria a minha intenção. Mas o quanto de estrago estaria... Tá rindo, né, Rogério? O quanto de estrago eu ia fazer. Muitas vezes Deus não nos ouve porque não estamos sabendo como pedir. Eu, quando criança, já falei aqui numa outra vez que eu olhava para a estrela e ficava com vontade de poder voar como um astronauta e alcançar as estrelas. Se eu alcançasse as estrelas, o que iria acontecer comigo? Cada estrela é um sol, gente. Eu não ia ficar nem torradinho, ia sumir. Ia evaporar. Entende por que muitas vezes Deus não ouve as nossas orações? Mas é preciso ter fé diante de tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, uma vez que a nossa fé é depositada em Cristo, o nosso nome fica escrito no livro da vida. Você crê em Jesus? O seu nome, portanto, está escrito no livro da vida. Creia. Então, pela graça de Cristo, fica garantida a nossa entrada. Mas não só a entrada, mas também a nossa permanência na glória dos céus. Você sabia que um dia Lúcifer, Satanás, ou seja, o diabo, um dia ele também entrou no céu, já como diabo? Você já leu o livro de Jó, né? Já leu, não é isso? Ele entrou lá, mas ele não permanece lá. E conforme está escrito, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, ou seja, os demônios. Não foi preparado para mim nem para você. O que está preparado para mim e para você são essas moradas celestiais. Vamos convidar o ministério de louvor para vir aqui à frente e vamos cantar, reconhecendo: há um céu, lindo céu, com Jesus eu vou morar. E que você possa também realmente ter essa certeza em seu coração. Vamos ficar em pé nesse momento então, queridos? Olha, a ideia aqui, a sugestão aqui, não é apenas cantar, mas é através dessa canção, desse louvor, realmente nos apropriarmos daquilo que o Senhor tem nos garantido pela sua palavra. Aquele lugar na glória celestial é meu, é seu, é nosso, pela fé em Cristo Jesus. Vamos celebrar então. Este mundo jamais poderá me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança são no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo.
você entende o propósito do chamado de Cristo Jesus? Por que Ele nos chama mansamente, suavemente? Primeiro, Ele não quer nos agredir. Primeiro, que Ele não quer nos forçar a nada. Ele não quer nos pressionar a nada. A palavra de Deus nos diz de um modo muito claro que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o que foi ministrado aqui nesta noite é o quê? A palavra viva do nosso Deus. Pela fé, você consegue enxergar o que Deus tem preparado para nós? Quando era garoto, né, irmão Raimundo? Os hinos do cantor cristão eram frequentes. Como era gostoso ouvir, né, esse hino, né? Manso e suave, Jesus convidando, né? Vem já, vem já. Mas nós precisamos tomar uma decisão realmente concreta. Precisamos realmente colocar nossa vida nas mãos de Cristo Jesus. Ah, pastor, eu não consigo. Não é essa a questão. É você se entregar. E Ele vai trabalhar. Ele vai te ajudar. Ele vai te capacitar em tudo que for preciso. O passo que Ele pede de cada um é, conforme João 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então receba a Cristo agora pela fé. Vamos cantar mais uma vez o céu, lindo céu, mas lá do início, tá bom? Lá do início. Do início mesmo. Não é nem já no coro, céu, lindo céu, não. É o início mesmo. Mas feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos, vamos orar. Amado Deus, o Senhor conhece a cada coração aqui. Se alguém ainda não recebeu a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador de sua vida, ó Pai, que pelo poder do Teu Espírito Santo, essa obra se confirme agora. Ajude, ó Pai, o pecador a receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Até mesmo, Senhor Deus, se há alguém nos acompanhando pela live em sua casa agora, que essa conversão, que essa salvação aconteça agora, pela graça e pelo poder do nome de Cristo Jesus. Mas se há também, ó Deus, algum servo Teu, algum irmão, alguma irmã em Cristo Jesus, que se encontra tão fragilizado, ó Deus, e que não consegue mais se alegrar nessas promessas do Senhor Jesus, nessas promessas da Tua palavra santa, ó Deus, tenha misericórdia agora, renovando a fé, renovando o ânimo, que realmente, ó Pai, possamos vislumbrar, contemplar pela fé as mansões celestiais. Ajuda-nos, ó Deus, em nossa caminhada, no nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus então nesse momento. Poder
assentar. E eu quero lançar um desafio para você. Não sei se a Letícia... Cadê a Letícia? Saiu. Lá é. A Letícia. A Letícia está se propondo a cortar, né? É você que está fazendo, né? Então, ó, prepare esse vídeo. Se deu certinho, prepare esse vídeo. Sabe para quê? Vamos divulgar essa mensagem para pessoas não crentes. Amém? Amém, irmãos? Amém. O que está acontecendo, gente? Eu penso que nós, como igreja, precisamos levar uma mensagem assim, sabe, que aponta para essa realidade da glória celestial. A vida está terrena demais, queridos. Pensamos basicamente só nas coisas deste mundo, somente as coisas desta terra. Nós não podemos ser tão materialistas assim, a ponto de ignorarmos ou mesmo não nos encantarmos com a verdade do Evangelho a respeito disso. Amém? Abençoe vidas. Não estou falando para você mandar essa mensagem para alguém que conhece a Cristo, que já é membro de alguma igreja. Não é nada disso. Mas um vizinho seu, talvez um parente seu que não conhece a Cristo, e ore por ele. Ore por aquela pessoa. Interceda realmente, porque se trata também de uma batalha espiritual.